E amém. Amém. Durante essa semana nós estivemos trazendo alguns vídeos curtos lá no Instagram e é muito difícil fazer aquilo, porque a gente deseja passar uma informação e ver uns momentos tão curtos e a gente fica meio que sem saber como falar de tudo isso que é necessário, porque nós perdemos muito da compreensão das Escrituras na caminhada e trazer hoje algo novo, mudar a mente, como diz o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, quando ele vai dizer, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Precisamos mais do que nunca ter a nossa mente renovada, porque a nossa mente foi deformada na caminhada. E essa é a nossa grande busca, ter a nossa mente transformada pela palavra, restaurada pela palavra do Senhor. E em meio àqueles vídeos, foi até a pastora Sandra que mandou a mensagem para mim, e falou, poxa, fala um pouco de batismo, de imersão, porque quando você vai a Israel, né, e ela colocou isso, você começa a ter uma percepção diferente do que é aquela imersão, ou aquele batismo, né? O que é esse ser lavado, purificado pelas águas, e algo que nós perdemos. Por isso eu queria compartilhar com vocês um texto que a gente está lendo lá naqueles vídeos, mas eu queria já colocar para toda a congregação. Mateus capítulo 3. Quem puder, abre aí Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Começa dizendo assim: durante aqueles dias, Yohanan, João, o imersor, em outras versões vai estar dizendo Batista, chegou ao deserto de Erudá e começou a proclamar a mensagem: abandonem os seus pecados e voltem para Deus, porque o reino do céu está próximo. Este é o homem mencionado por Yeshayahu, quando disse, a voz de alguém clama, no deserto, preparem o caminho de Adonai, endireitem as veredas para ele. Yohanan se vestia com roupas feitas de pelos de camelo, e um cinto de couro na cintura, se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. Vinham pessoas ao encontro dele, desde Jerusalém, de Erudá, e de toda a região ao redor do Iardém. Confessando seus pecados, eles eram imersos por ele no rio Iardém, ou Jordão. Quando Yohanan viu que muitos dos Perushim e Seduquim, fariseus, vinham para ser imersos por ele, disse-lhes, víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da punição vindoura? Se vocês realmente tiverem abandonado os seus pecados e voltado para Deus, produzam fruto para comprovar. Não suponham poder consolar a si mesmo dizendo, Abraão é nosso pai, porque eu lhes digo que Deus pode fazer surgir filhos a Abraão dessas pedras. O machado já está junto da raiz das árvores.
pronto para cortar. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. É verdade que realizo a imersão de vocês em água, para que abandonem seus pecados e voltem para Deus. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu. Não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Ele os imergirá no Ruach HaKodesh, no Espírito do Santo e no fogo. Ele tem consigo uma pá e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro e queimando a palha com fogo inextinguível. Então Yeshua veio da Galil ao Arden para receber a imersão de Yohanan. Yohanan, porém, tentou impedi-lo. Você vem até mim? Eu preciso ser imerso por você. Entretanto, Yeshua disse: deixe assim por enquanto, porque devemos realizar tudo o que a justiça exige. Então Yohanan concordou. Assim que Yeshua foi imerso, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo sobre si como uma pomba, e uma voz do céu disse: este é meu filho, a quem amo, tenho muito prazer nele. Até aqui. Existem algumas questões interessantes que a gente está começando a trazer e que a gente precisa entender, porque a primeira coisa, hoje é meio que um aulão de princípios fundamentais da fé. Falar de imersão. E a primeira coisa que a gente sempre tem uma ideia, e eu tinha uma ideia que parece coisa boba, mas está lá, a gente pensa que Batista é o sobrenome de João, né? João Batista. Eu penso, sobrenome, tem até, aí tem o Pedrão Batista. Tem Pedrão Batista, sobrenome Batista aqui. Não é Batista? Só que, na verdade, esse título que nós temos aqui, Batista ou imersor, fazia uma referência a algo que ele realizava. As pessoas tinham nomes parecidos. Imagina quantos João tinha ali naquela região. Muitos. E as pessoas eram diferenciadas por algumas características. Às vezes por causa de uma cidade que ela morava, Maria de Magdala. Às vezes pela profissão que ela exercia, Shimon curtidor. Nós estivemos lá na porta da casa de Shimon curtidor, a casa onde Pedro se hospedou e teve a visão dos lençóis com os animais impuros. E a mesma coisa é aqui. Ele era conhecido porque alguém que praticava a imersão. Então era Yohanan. Mas qual Yohanan? Aquele que faz imersão. E nós pensamos muitas vezes que a imersão é algo que foi criado ali por João. Ele criou algo novo. A gente pensa assim, João criou uma nova doutrina, quando na verdade não há nada de novo em uma imersão naquela época. E aí nós começamos a falar um pouco, a gente precisa, para entender o sentido de imersão ou de batismo, a mesma relação da palavra aqui, ou teve lá, no hebraico, a gente precisa entender o que a água representa dentro da mente judaica. Nós estamos falando de um povo judeu que vivia uma prática da fé judaica. O que representa ver alguém mergulhando, sendo imerso em águas? Eu preciso entender o que representa a água. E isso é importante para mim e para você, para quem te entende. Entenda a imersão que nós passamos em algum momento, aonde você estava lá. Quantos aqui passaram por uma imersão? Levanta a mão. Quase todo mundo passou por uma imersão. Lavagem de purificação. E a gente começa a ver isso presente lá em Israel. Nós fomos na sinagoga de Cafarnaum, um lugar cidade onde Yeshua
passou muito do seu tempo, da sua história, e dentro da sinagoga, logo no início entra, você vê um mikvê, uma piscina, um lugar de lavagem, de purificação. E sabe que significado lindo tem isso aqui? É porque eles sabem que eles vão se apresentar diante do Senhor. Eles estão indo para prestar um serviço ao Senhor. Isso é interessante, que muda até a nossa forma de ver o que é vir a igreja. Eu vou à igreja. Eu não estou indo lá, e essa é a mente. Eles não iam ao templo para pedir, para buscar algo. Eles estavam indo para servir ao Senhor. Essa era a função do sacerdote. Você é povo sacerdotal? Você é um povo sacerdotal? Então você vem à presença do Senhor para prestar um serviço chamado de avodar. E por isso eles entendem que para se apresentar diante do Senhor, diante do Eterno, diante daquele que é santo, eles precisam se banhar, eles se lavam. Eles se lavam porque eles vão servir, eles têm um cuidado, um trato com aquilo que é santo. Dalifnei miatá omed, saiba diante de quem você está. E o cuidado deles com aquilo que é santo é tão grande, que eles se banham para entrar e prestar um serviço. Você vai para uma festa, normalmente você faz o quê? Não, vou perfumado, eu vou bonito, eu vou arrumado. Mas quando fala, vamos para a casa do Senhor, como você vai? E a mente deles é aí da melhor forma possível. Se você vê o povo judeu, quando chega no Shabat, a forma que eles se vestem impecável, para poder estar ali, alguns com aqueles chapéus enormes, né? Mas há todo um valor para aquele momento, eles reconhecem quão maravilhoso é estar ali, prestando um serviço em oração, em adoração ao Senhor, na presença do Senhor. Eles oferecem o melhor. E você vê um marco do passar pelas águas quando vai se prestar um serviço. Por que eu estou falando isso? E aí eu falo para vocês, posição minha, Alexandre, que eu vejo aqui. Porque o texto fala que Yohanan, e aí tem uma outra questão interessante de Yohanan. Há uma posição de que Yohanan teria durante um período, e existe até alguns escritos que relatam e acreditam que tenha sido o Yohanan, que ele teria passado um tempo lá no deserto da Judéia, junto com os essênios. Os essênios eram um grupo que havia se afastado. Naquele tempo, todo o sistema e o ritual religioso estava corrompido, né? Quem estava à frente do templo já eram os saduceus, o pessoal da elite, que inclusive comprava posição para ter aquela posição espiritual, como se o cara estivesse pagando para ser rabino hoje, ou para ser roshi na Bereshit. Ele comprava o direito daquele título. E havia todo um sistema corrompido daquele que havia o Eterno estabelecido na sua Torá. E dali você vê que os essênios, é um grupo que não aceita aquilo, e eles então se separam. E decidem ir então, né, de forma mais radical, eles deixam Jerusalém e vão para o deserto, vivem lá no deserto. Nós tivemos lá também um lugar chamado Qumran. E lá você vê diversas também piscinas ou mikvê de purificação. Eles faziam várias purificações no decorrer de um dia. Várias purificações. Por alguns motivos diferentes. E aí a gente vê como eles conheciam todo o significado, e não só um. Tinha a questão da purificação dos pecados, porque eles eram um grupo bem apocalíptico, né? Eles falavam muito da iminência do fim do mundo naquela época, tendo em vista toda a depravação e deformação. Eles acreditavam que era chegado o fim. Então mas existe uma explicação que eu acho linda,
que diz que eles se lavavam, porque uma das maiores funções que eles exerciam lá, e a gente está aqui um estudioso de arqueologia, inclusive está indo para lá agora, que é o Luiz Otávio, e eles se dedicavam a escrever os textos. E eles entendiam que para escrever algo que trata das instruções do Senhor e do Senhor, eles precisam estar puros. Para servir ao Senhor, eu tenho que passar por águas, porque é uma forma de oferecer algo melhor para Ele. E aí, quando a gente lê esse texto aqui, só para fechar essa conclusão de João, você vê lá, até tem relatos, a gente não conseguiu ver essa vez, que estava fechado, estava com algum problema, e tem documentos que relatam pessoas, nome de pessoas ali, e tem o Yohanan, que acreditam ser o João, mas que por algum motivo que ninguém sabe, ele não cumpriu todo o período, ele teria saído, né? Mas você vê muito desse conhecimento, da necessidade da imersão ali que ele leva com ele, até da forma de se vestir a Deus. Ou melhor, é para purificar tudo aquilo que você fez de errado, limpeza, o significado de limpeza está aqui, mas diz que também era para que eles voltassem ao Senhor. A palavra techuvá, né? Retornar, mas não é a mesma coisa, não. Eu vou ler o que diz. Eu não vou demorar muito, prometo. O comentário de David Ster, de Mateus capítulo 3, ele vai dizer que, de acordo com a Torá, a pessoa precisava ser purificada por rituais antes de entrar no tabernáculo ou no templo. A pureza ritual poderia ser perdida de muitas maneiras, e o modo principal de restaurá-la era por uma lavagem. E olha o que ela vai dizer aqui agora. O texto, quando diz voltem-se, se arrependam e voltem para Deus, diz que a língua portuguesa tem uma pequena palavra perfeita para expressar essas duas ideias, que é o arrepender. Mas no original a ideia expressa é literalmente desviar-se dos seus pecados e ir e voltar para Deus. Assim voltei ao original de modo a encontrar o sentido inicial. E a palavra grega, motan, alguém que está dizendo que a minha mente, o meu coração seja restaurado. E toda vez que falamos de mente e coração, estamos falando de Torá. A Torá foi dada para estar na mente e no coração. Essa é a nova aliança, diz Paulo, a Torá em nossa mente, em nosso coração. Por isso que quando esses homens chegam, e veja bem, mudança de mente e coração é mudança de atitude, é mudança na sua forma de agir, de praticar. E João já estava propagando isso naquela época. Olha, vocês não apenas vivem uma vida de pecado, mas vocês também precisam ter a mente renovada, vocês precisam receber a verdadeira compreensão dos mandamentos de Deus que vocês perderam. E por isso a Escritura diz que ele está cumprindo um papel que havia sido profetizado, alguém que prepara o caminho da vinda de Yeshua, porque Yeshua é aquele que agora vai mostrar qual é a verdadeira forma de se cumprir os mandamentos de Deus, os mesmos mandamentos, mas como se viver, como se cumprir. A forma de se cumprir o Shabat por muitos estava deformada, deturpada, e Yeshua veio ensinar através dos seus atos como cumprir o Shabat. O que é amar o próximo? Ele vem ensinar. Se você reparar até hoje, na cultura judaica, muitos ainda pensam que o próximo é o judeu, sabia disso? Fica triste comigo, não. Está escrito. Quando você pergunta para alguns, quem é o próximo? Vai falar, o próximo é o judeu.
não é o goi. Yeshua virou e falou, olha, essa forma de pensar está errada. Quando ele vai citar, inclusive, aquela parábola que a gente mencionou ontem, do samaritano, eles vão perguntar exatamente isso, quem é o meu próximo? Essa foi a indagação, porque já havia naquela época esse debate, quem é o próximo que eu devo amar? Devo amar a Deus? Interessante que nessa parábola, na verdade, Yeshua diz para ele, que já havia esse debate naquela época. E aí Yeshua traz esse exemplo e mostra o samaritano naquela questão como um próximo. Ele está dizendo, o próximo são todos aqueles. Não é só o judeu. Ele também precisa receber. E nesse texto chega um momento interessante, porque Yeshua vem sem pecado, sem rugas, sem mancha. Amém? Todo mundo ok? E se a imersão em águas é só para arrependimento de pecados, por que Yeshua falou que era necessário ele ser imerso? Oi? Alguém falou? Exemplo? Será que foi só como exemplo? Para se cumprir as Escrituras? Inclusive quem diga, já pensei muito assim, também não deixa de ser uma verdade. Ele estava demonstrando que ele estava de acordo com aquele movimento, de que as pessoas precisavam se arrepender porque estavam cometendo equívocos segundo a Torá, e que precisavam ter a sua mente voltar para Deus. Mas o que eu acho mais belo em tudo isso, quando eu olho para esses significados, é que, na verdade, um dos símbolos do ser imerso é para prestar um serviço a Deus. Quando foi que começa Yeshua a prestar um serviço ao Eterno ministerialmente? Exatamente após a sua imersão. É como se ele estivesse falando, estou me preparando porque agora vai começar. Agora eu vou começar o serviço para o qual eu fui chamado para dar início. E ele diz ainda, depois de tudo isso, João vai dizer, para arrependimento, deixa eu botar o meu óculos, para que vocês abandonem os seus pecados, limpeza, purificação, para se voltarem para Deus, ou melhor, não apenas abandone o pecado, mas receba uma renovação de mente e de coração, receba a Torá, porque o reino de Deus está próximo. Não há estabelecimento de reino sem a Torá. Não se vive reino sem as leis desse reino. É necessário esse arrepender-se e essa transformação de mente e coração para que o reino dos céus seja uma realidade na nossa vida. Amém? Então, algumas pessoas perguntam, o que vocês pensam então de imersão? Faça a imersão, seja ela para uma purificação dos pecados, seja ela para uma dedicação, né? É porque a pessoa pergunta, é errado, eu estou sentindo em passar por águas, que vai vir um momento maravilhoso. Quer ver um momento que eu gosto de fazer a imersão? Hanukkah. Hanukkah é um momento que eu gosto muito de passar por imersão. Já até fizemos aqui, foi Hanukkah, não foi? Nós até fizemos um movimento aqui uma vez, para passar por um mikvê em Hanukkah. Porque Hanukkah fala de um templo profanado e fala da rededicação do templo, da rededicação da nossa vida, nós somos templo ao Senhor. Então fizemos aqui uma vez uma imersão de rededicação, né, ao Senhor. Então essa é a visão que a gente precisa ter acerca da imersão nas águas, do batismo, da Tevilá. Que possamos ter essas duas realidades na nossa vida. Tanto a purificação daquele tempo de pecado,
como ter uma mente também renovada e um coração renovado pela Torá. E assim vivermos o reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.